Quando nós temos um problema de saúde no nosso corpo físico, a maioria das vezes nós pensamos que é somente a nossa parte física que foi afetada e está apresentando essa doença. Mas não, nós temos além disso emoções, pensamentos, tudo isso é energia e temos todo o nosso campo de relacionamentos que tudo isso interfere nessa doença. Então eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. Essa é uma visão além do físico e a gente chama isso de metafísica da saúde. Então, quando nós temos um problema de saúde, vamos supor aqui que essa pessoa está com um problema aqui no pulmão, está com uma pneumonia. Então, o que acontece? Essa pessoa está lá com um problema no campo físico e muitas vezes a gente esquece que não é só o corpo físico que interfere nessa doença. Mas ok, temos a doença no corpo físico, precisamos ir ao médico, precisamos fazer exames, precisamos tomar medicamentos, porque todas essas situações vão ajudar na cura do corpo físico. Mas existem muito mais coisas que influenciam a essa doença aparecer aí para você. Então, a pessoa está lá com um problema no seu corpo físico, procurou um médico, mas ela está buscando um processo de cura integral. Ela quer saber o que mais que ela pode fazer para buscar essa cura integral. Então, quais as emoções que são ligadas normalmente aqui à doença do pulmão? São emoções de tristeza. O pulmão ele tem uma ressonância com a tristeza. Então, será que essa pessoa está sabendo expressar essa tristeza? Será que ela passou por um luto e não conseguiu processar direito essa situação? Então, essas memórias energéticas dessas emoções, elas têm essa ressonância em se acumular aqui no pulmão. E se essas emoções não forem tratadas devidamente com um tratamento terapêutico ou psicoterápico, vai chegar um momento que esses acúmulos de energia aqui, eles vão gerar, sim, vão propiciar, favorecer o aparecimento de uma doença física. E com relação ao pensamento, que tipo de pensamento que pode levar ao aparecimento aqui de doença no pulmão? Também são pensamentos de tristeza. Às vezes a pessoa está cansada de viver, às vezes ela só pensa em doença, né? Então, assim, esses pensamentos também na frequência da doença. E tudo isso também favorece. Então, tanto as emoções quanto os pensamentos nada mais são do que energia. Energia a gente não vê. A gente sabe que a energia existe, igual quando a gente vai acender uma lâmpada. A gente não vê a energia correndo até a lâmpada, a gente vê a lâmpada acendendo. E assim são as emoções e os pensamentos. A gente não vê essa energia dentro do nosso corpo, mas essa energia atua diretamente aqui no nosso corpo. E além então do físico e do campo energético de emoções e pensamentos, nós ainda somos extremamente influenciados pelos nossos relacionamentos, pelo nosso transpessoal, porque nós somos seres relacionais, nós estamos a todo tempo nos relacionando. Essas relações interpessoais que também influenciam e chegam aqui no nosso corpo e podem manifestar doenças, podem ser relacionamentos familiares, de trabalho, mas a gente tem uma grande influência da nossa família, então dos nossos pais principalmente, e a gente carrega informações de vários ancestrais. Então, por incrível que pareça, essa pessoa aqui que está tendo um problema no pulmão, pode acontecer, tá? Não é certo, mas é uma possibilidade dela estar carregando um luto não vivido por uma pessoa do seu sistema familiar. Então é uma coisa que a gente até tem dificuldade de compreender, né? É complexo, mas essas informações elas chegam, porque assim como a gente recebe informações a respeito da cor do nosso olho, a respeito da cor do nosso cabelo, do formato do nosso corpo, a gente recebe também esse outro tipo de informação, de memórias que não foram bem elaboradas pelo nosso sistema familiar, e então essas memórias não elaboradas, elas podem vir a provocar doença numa pessoa lá da frente do clã, do sistema familiar, que não viveu nada daquela situação, mas recebeu aquela informação.
Então, por isso que é importante, num tratamento de cura integral, a gente também olhar para esse transpessoal, para esse sistema familiar, para eliminar e tratar e curar qualquer outro tipo de relação doente, digamos assim, que esteja influenciando no processo de saúde, de cura dessa pessoa. E aí você pode me falar assim, ai Ellen, que bobagem isso, eu não acredito em nada disso. Ok, eu aceito que você não acredite, mas te convido a aprofundar um pouquinho no estudo da nossa mente, porque a nossa mente é muito enigmática. Eu fiz um estudo muito aprofundado para poder entender e aceitar essa situação também na minha vida. Então, a nossa mente, né, o que o nosso cérebro aqui faz a leitura, nós temos aqui uma parte que é consciente, quer dizer, que a gente sabe que está acontecendo, que é de apenas 5%. Essa é a média, 5%. Então, de todos esses pensamentos que nos rodeiam, por mais que você tenha um pensamento mega acelerado, o que você sabe que está acontecendo na sua mente é, em média, 5%. E o restante dessas informações, que podem ser as informações dos seus relacionamentos familiares, as informações até das suas crenças, você pode ter crenças que você não sabe que estão lá. Você pode ter sentimentos que estão muito escondidos, que você não sabe que estão lá. Então, isso aqui corresponde a 95% da nossa mente. Então, se você tem essa dúvida, convido você a estudar, tá? Se você quiser, me chama aqui que eu tenho livros para indicar, eu também tenho um e-book para te indicar, para te ajudar, se você precisa desse convencimento. Mas aqui eu tô te falando com base de estudo, tá? Com base já embasada mesmo, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Então, olhe quanta informação que nós temos, é como se fosse aquele iceberg. Então, aqui é tudo que eu sei, que é só um tiquinho. E lá por baixo, olha o tanto de informação que tem lá na minha mente, e isso chega para o meu cérebro e eu nem tô sabendo. Então, eu costumo comparar isso como aqueles programas do computador que ficam correndo em segundo plano. Então, muitas vezes a gente precisa ter lá um programa que faça funcionar o computador. A gente nem sabe que programa que é esse, que tipo de programa que é esse, mas ele está lá, ele está fazendo as coisas funcionarem. E assim funciona com a nossa mente. Então, os aplicativos estão aqui, a gente sabe, né, dos aplicativos que a gente quer colocar. Mas e o tanto de informação que a gente carrega que a gente não sabe. Então, por isso que às vezes fica um pouco difícil o entendimento e a aceitação. Mas para quem tem dúvida, bora estudar que você vai entender melhor essa situação. Então, como é que isso acontece? Aqui é um ser humano que está vibrando saúde. Porque a fonte de vida, a fonte de saúde, ela simplesmente ela está disponível lá para todo mundo. E essa fonte de saúde, ela deveria descer de forma livre, com fluxo livre, para manter a nossa saúde. Só que o que acontece? Nós vamos acumulando ao longo da nossa existência dores emocionais, crenças limitantes, pensamentos negativos, um tanto de informação aqui, um tanto de informação aqui, um tanto de informação aqui, problemas de relacionamento, as questões transpessoais que a gente vai trazendo, né, lá, as questões geracionais que a gente vai carregando na gente e a gente nem sabe. Então, esse fluxo de vida que era para descer livre, ele começa a descer todo distorcido, então chega pouca saúde lá para a pessoa. Até que chega uma hora que a pessoa começa a se contaminar, porque vai faltando esse fluxo de saúde correndo livre pelo seu corpo, e isso vai se cristalizando, formando a doença. Então, o processo é o que? Além de eu curar o corpo físico, eu ir tirando tudo isso daqui. Eu ir limpando esses traumas, eu ir limpando essas emoções, e limpando a minha mente de tudo que ficou aqui bloqueando, né, crenças limitantes, eu ir trabalhando nos meus relacionamentos, eu ir conhecendo a história da minha família, do meu clã familiar, para que aí sim eu possa voltar com o fluxo de energia livre. O fluxo de energia livre é assim. Então aqui a gente tem a fonte inesgotável de vida, a fonte inesgotável de saúde que está aí disponível para todo mundo. Você pode dar o nome que você quiser. E quando a gente está com todo esse canal aqui desbloqueado,
olhe quanta energia vai descer aqui de saúde. Então, o nosso trabalho é o quê? É limpar, é desbloquear esse canal, para a gente poder vibrar na total saúde. E aí, então, o sinal de alerta que o seu corpo dá, muitas vezes, ele vem através de uma doença. Pode ser uma doença física, como eu estava falando no começo, né? Um problema no pulmão ou em qualquer outro lugar. Ou pode ser também um desequilíbrio emocional ou mental. Tudo isso são sinais que o seu corpo está dando que esse fluxo de energia aqui está obstruído, está obliterado. Então, você precisa buscar todas as ferramentas possíveis para que você volte a ter acesso a esse campo de fonte de vida, de saúde, de energia, para que o seu corpo volte a ficar saudável. Então, a ideia aqui do Caminhos de Cura é o quê? É oferecer terapias integrativas com esse foco de olhar para as suas emoções, olhar para a sua mente, né? Quais são as crenças que tem aí que precisam limpar, olhar para o seu campo de relacionamentos e para o seu sistema familiar para entender, será que é uma doença que vem já há muito tempo no seu sistema familiar, né? E aí você está servindo de canal de cura. Então, assim, tem esse outro lado também da doença, porque a doença é o sinal de que você precisa se melhorar para alcançar a cura. E muitas vezes essa cura, ela também vai para essas gerações passadas e também para gerações futuras. Então, todo esse tratamento das terapias integrativas, ele só tem a acrescentar na sua vida. Se você não conhece, te convido a conhecer. Garanto que vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Além do que a acupuntura, né? Porque a acupuntura a gente vai desbloqueando direto no corpo físico. E a acupuntura a gente também desbloqueia emoções, desbloqueia pensamentos, também para favorecer já um tratamento mais direto aqui no seu corpo físico, facilitando que a vida chegue para você. Tá bom? Espero ter esclarecido. Se ficar dúvida, estou aqui à disposição para poder ajudar você nessa melhor compreensão de como a gente é um ser complexo, né? E a gente precisa ter todo esse trabalho em toda essa complexidade para de fato estar conectado com a saúde integral.